Bem-vindos a mais um Boletim da Fé. Meu nome é Luciana Monteiro e vamos compartilhar o que Deus tem para nós nesse boletim. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, se vocês podem. Se não, vocês ouçam o que o Espírito Santo quer falar conosco. Vamos abrir no Salmo 73. Diz assim a palavra de Deus: Deus certamente é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte, não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades, em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam: acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante a teus olhos. Devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo mais do que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. Queridos, vocês que estão me ouvindo, a palavra de Deus aqui no Salmo 73, enquanto eu estava lendo e meditando, Deus compartilhou comigo algumas verdades. Aqui no versículo 1, ele reconhece que Deus é bom para com Israel. E nós sabemos que Deus é bom e sempre bom. Deus não muda. Ele é bom, eternamente bom. Mas esse salmista, não foi Davi, foi Asaf, ele estava passando por um problema que talvez eu já estive nesse lugar e você, não sei. Mas ele diz aqui no versículo 2, eu não vou ler o salmo todinho novamente, mas ele diz no versículo 2, quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, outras versões diz dos ímpios, porque eles prosperavam em seu caminho. Eu não sei você, mas eu conheço ímpios que prosperam.
trabalham, alguns são trabalhadores honestos e prosperam, outros não são honestos e prosperam. Porque a prosperidade que Deus quer para o ser humano não é só uma prosperidade financeira. Quando a Bíblia fala, a prosperidade bíblica é uma prosperidade que começa por dentro. Ela começa no espírito e ela alcança todo o nosso ser. Mas o salmista aqui, ele começou a ver a própria vida dele e a vida das pessoas que não tinham aliança com o Deus de Israel e que prosperavam. E quanto à vida dele, pelo que ele diz, não estava muito boa. Ele disse que estava passando por problemas e eu acredito, ele não dá uma clareza sobre o problema que ele tinha todo dia, mas eu acredito que ele estava falando talvez da saúde dele, talvez das finanças dele, que não iam muito bem. Às vezes nós estamos vivendo, passando por tribulações, seja na área física, emocional, sentimental, familiar, financeira. Às vezes está tudo meio bagunçado na nossa vida, mesmo tendo uma aliança com Deus, mesmo sendo parte da família de Deus. E o salmista continua, e ele diz no versículo 16 e 17, ele diz: tentei compreender porque prosperam. E ele disse que tarefa difícil compreender porque aquelas pessoas estavam prosperando enquanto ele, pelo que ele diz, não estava, ou não estava ainda como ele queria, numa vida tranquila. Mas ele diz no versículo 17: então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Queridos, não é que Deus queira dar o destino de qualquer pessoa ímpia que ainda não nasceu de novo. Deus não tem um destino que seja ruim para essa pessoa. O destino de Deus, Ele mostrou isso quando enviou Jesus Cristo para morrer por todo aquele que crê, para morrer por cada ser humano, e quem crê recebe, e o destino será glorioso. Mas nós sabemos o fim daquele que não tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E aqui ele diz: entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. E no versículo 21, ele diz: percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Às vezes nós, igreja do Senhor Jesus, nós nos encontramos nessa situação, despedaçados por dentro. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas devemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Mas Ele dá o caminho para que você seja tratado e para que você seja restaurado e saia do lugar que esse salmista estava para o lugar que Deus tem para a sua vida. Ele disse: eu percebi que eu estava amargurado e despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante até os olhos. Devo ter parecido um animal irracional. Por que ele diz isso? Porque eu acredito que quando ele entrou na presença de Deus, ele percebeu quanto ele estava tolo e irracional, pensando na prosperidade do ímpio, pensando como ele estava indo bem e ele estava indo mal, porque ele entendeu que quando você está na presença, quando você tem acesso à presença de Deus através de Jesus Cristo, não importa o que você está passando do lado de fora, não importa as circunstâncias, não importa a tempestade, não importa também o problema do lado de dentro. Se tem amargura, se tem ressentimento, se tem frustrações, se tem tanto lixo que às vezes a gente deixa que fique. Não importa. Deus, quando você se coloca na presença dEle e você prova da presença dEle, não tem esse ser humano que não saia mudado, que não saia transformado, que não saia tocado pelo poder da sua presença. E ele diz: por isso eu fui tolo e ignorante, no versículo 22. E ele diz no versículo 23, e no entanto, mesmo ele sabendo que foi tolo e ignorante, quando estava olhando o caminho dos ímpios que prosperavam, ele diz no versículo 23,
E, no entanto, ainda pertenço a ti. Essa é a minha segurança, essa é a minha confiança, essa é a minha esperança. Eu pertenço a Deus. E você? Ele diz, e no entanto ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Tu me guias com teu conselho. Você está precisando de conselho? Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. O Senhor tem um destino glorioso, não só quando você morrer, você que está em Cristo, e for para a glória. O Senhor tem um destino glorioso na terra para a sua vida. Amém, queridos? O Senhor tem um destino glorioso, Ele quer te guiar, Ele quer te conduzir a esse destino. No versículo 25, ele diz, quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Eu quero te fazer essa pergunta, quem mais você tem no céu, senão a Deus? Ele diz aqui, falando dos ímpios, daqueles que não tinham ainda uma aliança com Deus, que eles tinham palavras arrogantes e que eles achavam, no versículo 9 desse salmo, falam como se fossem donos do céu. Alguns falam como se fossem Deus ou como se não houvesse um Deus. E eu quero te perguntar, quem você tem, se não a Deus? Quem você acha que pode confiar, se não for a Deus, o Criador do céu e da terra? E ele diz, eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. No versículo 26, aí ele fala da saúde dele que podia acabar, o espírito dele podia fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. E essa é a palavra que eu quero deixar com você, que Deus seja a sua possessão para sempre, que você ponha a sua confiança e a sua esperança em Deus e que você faça dele o seu amigo, o seu guia, aquele que tem conselho para você, aquele que tem as estratégias para dar a você, para que você chegue no seu destino nessa terra. Sejam abençoados na prática da palavra e fiquem na paz.